abrir, falava com o seu corretor, ô fulano, como é que tá aí tal ação? Vai abrir, ontem fechou a tanto. Tinha uma conversa, se subir a tanto, você, por favor, compre tantas mil para mim. E você deixava a ordem com o corretor. Acontece que se tivesse uma confusão, e confusão sempre tinha, você tinha que correr ligando para a corretora. Só que quando você ligava para a corretora, todo mundo estava ligando para a corretora. Ao mesmo tempo. Então, o operador ele ficava com os telefones estufando de tantas ligações. O operador de mesa ficava ligado com o operador de pregão lá na Bolsa de Valores ou na BMF, ou na Bolsinha, que era a Bolsa Mercantil, Bolsa de Mercadorias, e ele passava as ordens para esse operador de pregão. Só que em momentos mais críticos, todo mundo ligava. Então, o que acontecia nessa época é que as estruturas das corretoras eram muito caras. Imagina, a Nova Futura hoje tem cerca de 200 funcionários. Para operar o volume de pessoas que ela opera hoje, na década de 80 ela deveria ter umas 600, 700 pessoas. Né? Sim, então era tudo muito manual. Em momentos críticos como esse, as pessoas físicas não conseguiam passar as ordens, dançavam. E, além disso, os custos, e justamente porque você tinha, vamos dizer assim, uma demora muito grande para executar as coisas, os custos eram elevados. Você precisava ter um operador na mesa, um operador no pregão. O operador do pregão tinha normalmente 2 auxiliares, porque ele fechava a operação com o cara que está lá no outro lado, da outra corretora, anotava no papel e passava para o auxiliar jogar essa boleta no posto da bolsa, e no posto da bolsa alguém pegava essa boleta, digitava, isso entrava no computador da bolsa e assim por diante. Tinha todo um processo de liquidação das operações que era custoso. Então as pessoas físicas, elas tinham um custo de operação muito elevado. Né? Eu me lembro que em 2006, hoje você executa uma ordem em bolsa pagando aí R$8, R$6, depende do lugar. Naquela época você pagava R$150 uma operação em bolsa. Né? Operar os futuros era praticamente impossível, porque os futuros só quem operava eram as instituições financeiras e fundos e grandes investidores, e eles custavam caro, era uma coisa carérrima, e os contratos eram grandes, não tinham os mini contratos. As pessoas físicas operavam muito mais opções, e mais uma vez, por telefone. Aí com o advento do home broker, ali nos anos 2000, 2001, 2002, aí ele foi evoluindo, ele pegou tração mesmo ali por 2004, 2005. Aí surgiu o home broker e as pessoas físicas tiveram possibilidade de ter um acesso. Né? É isso. Nossa, é uma história que eu não conhecia. Eu também não. Não é uma história bonita, porque isso significava que as pessoas físicas não operavam. Quando você observa que hoje a Bolsa tem 5 milhões de pessoas físicas, nessa época, nos anos 80, a Bolsa tinha 200 mil pessoas, no máximo. Uma grande evolução, né, para nossa sociedade. Realmente, né? Hoje qualquer pessoa ali com as suas economias pode investir agora no mercado de capital. E com pouco dinheiro, né? No caso, porque por exemplo, naquela época era R$150 para fazer a operação, né? Hoje em dia as taxas de corretagem são bem menores. Ainda bem. É uma história interessante, mas como o Pepa falou, não era uma história bonita, né? Porque acabava restringindo muito o acesso de boa parte da população. Né? E graças a Deus isso hoje mudou, né? E agora você pode estar investindo aí na bolsa aí, e graças comprando boas empresas. Isso mesmo, graças à internet. Né? E já vou pedir o like. Você que está nos assistindo aqui no ao vivo, já vai deixando o seu like, tá? E compartilhe esta entrevista com outras pessoas, tá? Vocês vão poder mandar suas perguntas aqui no chat, tá? A gente irá ler daqui a pouco as perguntas do chat, tá? Pepa,
o que você achou dos últimos 4 anos, né, da última equipe econômica, né, que era liderada ali pelo Paulo Guedes? Pontos positivos e negativos. Eu acho assim, como pontos positivos, o Paulo Guedes ele tinha uma capacidade de liderança muito grande no governo, né? Isso ajudou muito o trabalho dele. Ele era um ministro forte, digamos assim. Se bem que ele era mais forte até 2021, e é claro que vamos dizer assim, com o processo de crise da política, ele passou a dividir um pouco as forças dele, o poder dele com outros ministros. Mas eu acho que durante a pandemia em particular, ele fez as coisas que se esperava que se fizessem, né? Eu acho que o conjunto de medidas que ele tomou foi um conjunto correto de tentar evitar o desastre, o pior dos acontecimentos. Ele operou rapidamente os estímulos, ele operou rapidamente as políticas necessárias para evitar uma tragédia econômica. Eu acho que ele agiu muito bem. As minhas críticas seriam na direção de que, de fato, ele não conseguiu, ou não se esforçou, ou sabe-se lá o que o impediu. E aí, infelizmente, para o ministro é assim. Quando você vai para o ministério, você se transforma num político, você deixa de ser um técnico, se transforma num político, e você só pode olhar o que está efetivamente realizado, né? Então, o realizado do Paulo Guedes nas medidas estruturais da economia foi muito pouco, né? A reforma previdenciária, quem fez na realidade foi o Congresso. Ele não teve uma proposta para apresentar, a proposta dele foi muito abstrata, não conseguiu apresentar, ele não conseguiu evoluir na reforma tributária, ele não conseguiu executar completamente a privatização como deveria ser feita. Enfim, a parte liberal de política econômica ficou muito a dever. Verdade. É claro, teve o evento pandemia, teve toda a crise política, mas a sua pergunta exige uma resposta bastante objetiva. E ela vai ser objetiva na medida em que a gente olhar os resultados objetivos. Estão ali, né? Então, ficou faltando o programa liberal da economia, né? Ainda que o governo tivesse um esforço danado para ter um discurso na área de costumes, educação, seja lá o que for, bastante, vamos dizer assim, colado na luta ideológica, na prática de política econômica, ele não conseguiu realizar. Mais uma vez, se isso é culpa dele, se não é, eu acho que não cabe a gente aqui observar. Mas eu acho que o lado deficitário foi esse. Sim, verdade, né? Teve muitos aspectos do tipo, né, que não conseguiu andar, né? E como você falou, né, não sabe o porquê, né? Talvez ou esforço ou outros motivos, né, que não foram para frente, que deveriam ir para frente, né? Que foi uma oportunidade ali de um liberal ali colocar essas políticas em práticas, né?